Olá, sétimo ano, começando mais uma videoaula e agora nós estamos começando o segundo capítulo do nosso livro do segundo bimestre. E neste capítulo nós vamos estudar o Oriente, a Índia, China e Japão, certo? Muito bem. Como nós já estudamos anteriormente, no século XV, os portugueses iniciaram um processo de expansão marítima que ficou conhecido como as Grandes Navegações. E vocês devem lembrar qual que era o objetivo dos portugueses com as Grandes Navegações, né? O objetivo era chegar às Índias. Eles queriam encontrar uma nova rota para poder chegar às Índias e lá comercializar com eles as especiarias, né? Para nos ajudar a recordar isso, vocês vão fazer a atividade que está na página 19 do nosso livro, é uma atividade de revisão. Vocês vão fazer a atividade, tirar a foto e mandar para mim. Atenção, pausa o vídeo aí agora, faça a atividade e depois continue assistindo o vídeo, beleza? Então, vamos continuar? Primeiro vamos ver aqui os contatos comerciais entre Portugal e o Oriente, né? Quando eu digo Oriente, é importante vocês terem esse conceito bem claro na cabeça de vocês. Nesse contexto da história, Oriente se refere à China, à Índia e ao Japão. Os portugueses chamavam essa região de Índias, mas quando falava lá, para chegar às Índias, está se referindo à Índia, China e Japão. Que naquele tempo, para os portugueses, era tudo uma coisa só. Era o Oriente ou era as Índias, tá certo? Então, quando fala Índias no plural, vocês vão encontrar isso nos livros de história, está se referindo à Índia, China e Japão, que às vezes também é chamado de Oriente, beleza? Então, vocês vão observar aí no mapa da página 20 do livro de vocês, a viagem de Vasco da Gama, que nós já estudamos outras vezes, né? Então, a viagem de Vasco da Gama tinha como destino chegar às Índias, né? Como eu já expliquei para vocês, e ele fez isso contornando o continente africano pelo seu extremo sul, tá certo? Então, nesse capítulo nós vamos estudar como que foi a relação comercial de Portugal com esses três reinos, né? A Índia, a China e o Japão. Nós vamos começar pela Índia. Então, Vasco da Gama, ele chegou no porto de Calicut, na Índia, no ano de 1498. Nessa época, vocês devem lembrar, nós já estudamos isso, o comércio de especiarias era feito pelos árabes, né? Então tinha lá a cidade de Constantinopla, era um grande centro comercial, né? Por onde os árabes passavam, e eles buscavam na Índia esses produtos, essas especiarias, iam navegando pelo mar Mediterrâneo, paravam em Constantinopla, continuavam navegando pelo mar Mediterrâneo até chegar às cidades de Gênova e Veneza, na Itália. E Gênova e Veneza era que comercializava esses produtos com o resto da Europa, beleza? Portugal, ele queria quebrar essa rota comercial para se desvincular de Gênova, Veneza e dos árabes, para que ele pudesse controlar sozinho esse comércio de especiaria. Foi para isso que ele procurou, que Portugal procurou uma nova rota para chegar às Índias. Vocês vão observar aí na pintura feita por José Maria Veloso Salgado em 1898, aí na página 21 do livro. Essa pintura marca a chegada representa, a chegada de Vasco da Gama lá na cidade de Calicut, né? Vocês estão vendo aí no centro da pintura está Vasco da Gama com a mão levantada, parecendo que está orgulhoso, falando, alguma coisa, conversando com o líder lá da Índia, que é chamado de Samorim. Samorim é o nome que se dá ao líder político lá, que é esse que está sentado no canto esquerdo da pintura, que, como vocês podem ver, ele não parece estar muito interessado naquilo que Vasco da Gama está contando para ele, não, né? O que essa pintura representa, né?
representa o desinteresse da Índia de comercializar com Portugal, porque eles já mantinham esse comércio com os árabes, né? E é claro que os árabes não gostaram dessa história de que agora os portugueses vão negociar diretamente com a Índia. E olha o que aconteceu. Dom Manuel, que era rei de Portugal, ele mandou com Vasco da Gama alguns presentes para ele conquistar, né, o Samorim. Mas que presentes eram esses? Chapéus, bacias, azeite, mel e 2 cartas que rei Dom Manuel mandou propondo estabelecer uma relação comercial. Claro que o Samorim não gostou desses presentes, né? Isso é presente que um rei manda para outro rei? Então, mostrou um certo desprezo de Portugal pelo rei, né? Pelo Samorim, lá na Índia. Ele se sentiu profundamente ofendido com esse presente. E diante dessa falta de interesse do Samorim, qual foi a reação de Vasco da Gama? Vasco da Gama, ele era um grande navegador português, mas era um homem muito bravo, né? Que ele fez? Ele sequestrou 16 pescadores indianos e fez deles refém. E bombardeou, né? Eles já tinham canhões nos seus navios, bombardeou o porto, a cidade, né, de Calicut, destruiu boa parte da cidade. Além disso, tinha um navio lá que estava lotado de especiarias, que estava indo para Meca, né? Ele afundou esse navio, pôs fogo no navio, né? Então essa foi a reação de Vasco da Gama diante do desinteresse do Samorim, né, de comercializar com Portugal. Bom, mas apesar disso tudo, os portugueses conseguiram a permissão para comprar as mercadorias indianas. E Vasco da Gama voltou para Portugal com seus navios lotados de especiarias como gengibre, pimenta, canela. Vocês podem pensar, esses produtos não valem nada porque tanto interesse de buscar pimenta, canela, mas naquele tempo eram essencialmente importantes na alimentação dos europeus. Lembra que naquele tempo não tinha geladeira, então eles tinham que conservar os alimentos e buscar alguma coisa de dar sabor aos alimentos, para os alimentos não estragarem, né? Então eram produtos essenciais lá na Europa, tá certo? Depois Portugal fez outras expedições para a Índia, todas elas marcadas com muita violência, viu? E assim os indianos eles se viram obrigados a fazer um acordo comercial, um acordo político, militar também, não é, com Portugal. Por volta de 1505, Portugal conquistou as outras cidades indianas de Cochin, Goa, Damão, Bambaim, que é chamado também de Mumbai, né, e as cidades de Dil. E lá ele estabeleceu um governo português, né, chamado Estado Português na Índia. Colocou um governante lá nomeado pelo rei. Com isso, Portugal se tornou o mais importante exportador de especiarias da Europa. Portugal enriqueceu muito com esse comércio de especiarias com as Índias. Tanto é que Portugal não estava tão interessado assim no Brasil, né? Já tinha descoberto o Brasil, mas o Brasil para Portugal não tinha tanto valor. Ele estava investindo mesmo nesse comércio de especiarias com as Índias, porque era isso que estava dando bastante lucro. Um outro objetivo também com essas expansões marítimas era a expansão da fé católica. Lembra que Portugal era um país essencialmente católico, né? Então todos os lugares para onde iam os navios portugueses, sempre ia lá junto no navio, iam padres, iam missionários, e todos os lugares onde eles chegavam, eles construíam uma igreja, eles celebraram uma missa. Eles fizeram isso aqui no Brasil, fizeram isso nos países da África onde eles chegaram e fizeram isso lá na Índia. Só que lá na Índia deu problema. Por quê? Porque o povo indiano já era um povo profundamente religioso nas religiões deles, né? E as religiões deles eram o hinduísmo e o budismo, e já tinham alguns muçulmanos, né, no islamismo. Então essas religiões já estavam muito bem estabelecidas lá na Índia. O catolicismo teve muita dificuldade para entrar lá, tá certo?
Bom, nas nossas próximas videoaulas nós vamos ver como que se deu essa relação também com a China e com o Japão. Até a nossa próxima videoaula. Bons estudos para vocês.